Nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas para você aprender melhor sobre teologia, para você estudar melhor na hora que você vai ouvir alguém, fazer um curso ou vai ler um bom livro. 5 coisas para você levar em consideração para que você forme legal uma ideia a respeito da teologia, a respeito de Deus, a respeito das coisas que a Bíblia fala, certo? Lembrando que eu já falei em um outro vídeo sobre 5 pastores que eu recomendo que você escute e dê até algumas ressalvas a respeito deles, a respeito de alguns deles. E aqui eu vou te falar como que você vai ter ressalvas, como que você vai analisar se aquilo está sendo bem falado e se você está aprendendo da forma correta, tá certo? Então, primeira dica, duvide de você. Entenda que você não sabe. Parta do princípio de que você não conhece, de que você está de fato aprendendo. Você precisa adquirir o conhecimento. Você não tem o conhecimento. Ter a ideia de que você não sabe, esvaziar a sua cabeça, entender que você está ali para aprender, vai fazer com que você aceite melhor aquilo que é dito. E vai fazer com que você também não debata mentalmente com aquilo que você está lendo. Muitas vezes você está lendo ou está ouvindo alguém falar alguma coisa e já está discordando e tentando achar motivos ali para a sua discórdia, tentando rebater aquilo que está sendo falado, e aí você acaba não prestando atenção devida e de repente a pessoa está certa e você está errado. Então, parta do princípio que você não sabe, você está errado por enquanto. Você está procurando conhecimento. Duvide de você. Segunda dica, duvide dos outros. Tudo bem, você vai sentar e vai ouvir alguém e vai entender que você não sabe, você vai aprender. Mas você também tem que entender que a outra pessoa, ela também pode não saber. Ela pode apenas achar que sabe. Talvez ela saiba muito, talvez ela não saiba nada. Então, muitas vezes, algumas pessoas, elas se perdem nisso. Elas escutam alguém que fala bonito, uma pessoa que fala, às vezes, de uma forma eloquente, e ela pensa que a pessoa sabe, porque ela fala de termos técnicos e tal, e ela pensa que a pessoa sabe. Na verdade, a pessoa às vezes não sabe. Ela só está repetindo alguma coisa que ela ouviu, ela só está utilizando palavras bonitas. Muitas vezes ela está até te confundindo propositalmente. Ela não sabe às vezes. Então parta também desse princípio. Primeiro, você não sabe. Depois, talvez a outra pessoa também não saiba. Duvide se a pessoa de fato sabe do que ela está falando. Terceira dica, ouça todos. Muitas vezes as pessoas não fazem um contraponto. Então, às vezes as pessoas começam a estudar, começam a ter o primeiro contato com a teologia reformada, por exemplo, que é muito boa. E aí ela abraça tudo que os reformadores falam, coisas que eu discordo bastante. Então, ela segue aquela linha de pensamento porque ela nunca ouviu um contraponto. Os reformadores falam que os assembleanos, por exemplo, estão errados, e ele vai naquela ideia e não escuta os assembleanos. E às vezes ele está perdendo de aprender e talvez em alguns pontos os reformadores estão errados e os assembleanos estão certos. Ou então ela segue essa linha dos assembleanos. Ela começou o primeiro contato dela com os assembleanos, que é uma teologia mais arminiana, uma teologia que ainda não está totalmente definida. E eles falam às vezes que os reformadores estão errados, os calvinistas estão errados e tal. E essa pessoa nunca ouve o contraponto, ela nunca coloca os dois num balanço, ela nunca escuta o outro lado. Então, essa é uma dica muito importante. Faça o contraponto, aceite o contraponto. Escute opiniões diferentes. Você precisa ouvir a todos, porque você não sabe ainda, lembre-se, parta desse princípio, você não sabe, você está aprendendo. Segundo princípio, as outras pessoas podem estar erradas também. Terceiro princípio, vou ouvir todos, porque talvez um esteja certo, o outro esteja errado e eu posso ter ouvido só o errado. Quarta dica, tenha critérios. O critério do bom cristão é a palavra de Deus. O critério verdadeiro é o que a Bíblia diz. Então, muitas vezes as pessoas falam coisas, e isso em várias igrejas, isso em várias denominações, falam coisas que a Bíblia de fato não está falando. E as pessoas simplesmente abraçam aquilo que está sendo dito, porque quem está falando é um pastor, é um reverendo, é um bispo, é alguém que dirige uma igreja, enfim, alguém que as pessoas já deram para ele uma declaração de que ele tem conhecimento. E aí, a Bíblia não falou aquelas coisas, quem falou foi essa pessoa. Eu já vi pastores de nome até falando barbaridades que a Bíblia não fala, coisas que a Bíblia não disse, não está lá, não está escrito. Ele está falando coisas que outra pessoa falou. E mesmo assim tem um monte de gente na igreja dele, um monte de gente que segue ele, que está ouvindo, admirado e acreditando que aquelas coisas são verdadeiras. Muitas vezes ele nem fez por maldade, ele fez porque ele também se enganou, porque ele também não teve esse critério. Mas ele está falando de fato uma coisa que a Bíblia não diz. Outras pessoas estão ouvindo e estão aceitando. E aí fica essa quantidade de pessoas acreditando em coisas que a Bíblia de fato não falou. Então tenha critérios. O que define de fato o que a Bíblia diz é a própria Bíblia. Um pastor falou, a Bíblia diz assim, assim, assado. Então você vai lá e lê. Verifica se está escrito isso. O outro falou, não, o que a Bíblia diz na verdade é aquilo. E aí você vai lá e verifica também. De repente, um está falando de fato que a Bíblia diz, o outro não está.
E aí você vai utilizando esse critério de desempate. Às vezes você tem alguém que parece ter conhecimento e fala bem, outro que também parece ter conhecimento e também fala bem. E qual que é o critério? Como é que você descobre quem está falando a verdade? O critério é a palavra de Deus, certo? Quinta dica, e essa aqui é muito importante mesmo, use aquilo que você já tem definido como base. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui a respeito do cessacionismo e do continuismo. O que são isso? O cessacionismo diz que os dons ministeriais cessaram na época apostólica. O continuismo não, diz que continuam. E hoje as pessoas falam em línguas estranhas, que existe dom de profecia, o dom de cura, o dom de maravilhas e tal. Eu sou um continuista, eu acredito que esses dons são para o nosso tempo ainda. Então, eu já tenho isso definido, eu já tenho isso certo, eu aprendi que isso é verdadeiro, por tudo que eu vim traçando até hoje. Aí eu vou aprender uma outra coisa, por exemplo, eu vou pensar, eu vou estudar se hoje alguém fala, será que hoje tem profetas no nosso tempo? Ora, como eu já tenho por base o continuismo, eu já acredito que o dom de profecias é um dom para os dias atuais, logo eu estou mais firme em acreditar, eu consigo acreditar que existem profetas nos dias de hoje, percebe? Então, se você já tem algo definido, fica com aquilo bem definido, já guardado, para que no próximo estudo a respeito de um outro tema, você já esteja com a sua base pronta para você crer ou não crer. Ah, mas de repente eu escuto um pastor falando que não existem profetas nos dias atuais e ele me convence, eu acredito que ele está certo. Bem, então você precisa voltar um passo atrás nessa outra sua crença a respeito do continuismo, se os dons são para hoje. Porque se existem profetas hoje, é porque os dons de profecia são para hoje. Se não existem profetas hoje, os dons de profecias não são para hoje. Então, se você chegou num ponto aqui e você acredita que é diferente daquele lá de trás, você precisa voltar, recuar e analisar de novo. Entende? E aí, firmando bem uma crença, você passa para uma próxima crença. E aí você vai seguir uma linha correta, uma linha mais certa, uma linha que faça sentido, tá certo? E você não precisa ficar focado, ficar preso a linhas de pensamentos de outras pessoas. Você não precisa ficar preso a uma linha de pensamento. Você vai criar sua própria linha de pensamento. Ah, mas eu vou acreditar em qualquer coisa? Não, você vai acreditar em coisas bem definidas com esses critérios. Você, primeiro, sabe que você não sabe estar aprendendo. Depois, você sabe que outras pessoas talvez não saibam, mesmo aquele que está te ensinando, talvez não saiba. Terceiro, você vai ouvir o que todos estão falando para você ter certeza de que você está pegando todas as informações. Quarto, você vai ter o critério que é a palavra de Deus. E aí, o quinto, você vai utilizar já aquilo que você já sabe, aquilo que já está estabelecido. E aí você vai criando, você vai conduzindo a sua própria linha de pensamento a respeito de Deus e sobre o que a Bíblia fala. Lembre-se que todos os grandes homens que já andaram por esse mundo, que já fizeram algo grandioso dentro da teologia, dentro do cristianismo, todos eles andaram no seu próprio pensamento e não foram segundo o pensamento, apenas os pensamentos de outros. Eles utilizaram por base, muitas vezes, o que outros falavam, mas eles desenvolveram o próprio pensamento. Tá certo? Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado, que você tenha bons estudos. Lembre-se de utilizar esses critérios comigo também. Parta do princípio que talvez eu não esteja certo? E você faz isso com todas as pessoas, ok? Espero que tenha gostado. Até um próximo vídeo.